Bom, vamos fazer então a demonstração da instalação da primeira máquina, que é o DNS Server. Eu vou usar o Oracle VirtualBox, que é a ferramenta gratuita que a gente baixa. Antes, eu já instalei o VirtualBox, então antes eu vou só dar uma conferida para ver como que foi a rede que ele criou. Quando você instala o VirtualBox, ele cria uma interface de rede, que chama que é Ethernet Adapter VirtualBox Host Only, e que tem um endereço IP 172.168.56.1, que é essa placa de rede, que ele criou para a rede do VirtualBox. Eu conferi isso, eu vou em File, Preferences, algumas versões dele não configuram isso, a gente tem que configurar uma versão mais antiga. Mas Network é bom conferir. Host on Networks, que a rede tem que bater com a rede que está lá no Windows, e o endereço IP da rede, IPv4 address, eu conferi se está igual, foi mostrado lá no Windows com o comando ipconfig. Então, essa parte está configurada, que é essa rede que a gente vai usar para criar todo o nosso ambiente. Então, eu vou criar a máquina, eu vou criar a máquina chamada DNS Server, fazer sentido, né? Pode ser qualquer coisa. Inclusive, essa máquina pode ser até a mesma máquina, uma das máquinas do banco. Estou fazendo separado para fazer mais sentido. É um Linux, Oracle 64 bits. Essa máquina pode ter 1 GB de memória só, tá ótimo, que é só o sistema operacional e o servidor de nome. Create Virtual Disk, deixa o default, VDI, que é o formato dele. Pode ser dinamicamente alocado neste caso, a gente vai ver que em alguns casos a gente não vai poder deixar. E vou criar a máquina. Bom, criou a máquina, chamada DNS Server. Eu vou agora acertar a parte de storage e de rede. O storage, a gente vai tirar esse disco vazio e coloca o disco, que é o disco, que é uma imagem de uma instalação, uma imagem de um disco de instalação no Oracle Linux 6.8, que é a versão que a gente está usando aqui. As versões são diferentes, né? Então, quem não instalar a versão exatamente igual, vai ter algumas diferenças no decorrer da instalação. Mas o básico é igual. A parte de rede, que é importante, o primeiro adapter, que vai ser o ETH0, é o NAT, para ele conversar a máquina com o host, que é esse Windows 10. E o adapter 2, que é o que a gente vai criar a nossa rede local para criar todo o ambiente de rede do hack. Vai ser o host on adapter e com essa rede host on Ethernet Adapter 2, que a gente viu lá no Windows. Então, já configurei para ele ligar o sistema operacional, né, que vai ser com esse disco, essa imagem ISO. Então eu vou dar o boot na máquina já. Ele vai ler esse cara primeiro e vai iniciar a instalação. Aqui a primeira coisa que ele faz é falar o que eu quero fazer, né, que é uma instalação. Ele carrega um monte de drivers de memória para poder fazer a instalação do servidor, da parte do sistema operacional do Linux. Essa parte é um pouco demorada, a gente vai resumir o vídeo, né? Não vai ser todo o tempo. Aqui ele pergunta se eu quero que verifique a mídia, não precisa, esse passo demora muito e é desnecessário. A mídia está correta, já foi usada antes e tal. Só verificar se o arquivo não teria nenhuma corrupção. Aqui ele abre essa interface gráfica para a gente começar a instalar o Linux. A primeira tela é só o nome, né? Aqui ele pergunta em que língua a gente vai instalar em inglês, menos confuso, e depois ele vai perguntar qual o teclado. No caso, eu uso o Estados Unidos Internacional, foi o que eu setei. Aqui ele pergunta se ele vai instalar os dispositivos de rede básicos mesmo. São os básicos mesmo, esse aqui é o default, a gente vai deixar com o Basic Storage Device. Prosseguindo, ele pergunta se pode apagar o que tinha naqueles 12 GB, pode, né? Foi um arquivo que a gente acabou de criar, então pode apagar. E aqui o hostname. O hostname, como a gente vai configurar uma rede, a gente vai precisar do hostname e mais o domínio, que vai ser DNS Server, que é o nome do nosso servidor, e o nome do domínio que a gente vai criar, que é o dbcast. Aqui é importante, a gente vai configurar a network, que eu vou configurar as placas de rede. É importante verificar, gente, nem sempre vem nessa ordem. Então, eu tenho que configurar o ETH0, eu vou colocar Connect automaticamente, para ele
ligar a placa de rede assim que ligar o sistema operacional, e é automático DHCP. Essa é o NAT, que é a placa de rede que comunica a máquina com o host. E a ETH1, que vai ser a nossa rede, que a gente criou, a interface 2, que vai ser a nossa rede, que a gente vai criar toda a nossa rede local, a 192.168.56. Então, o método é manual. Eu vou adicionar o endereço 192.168.56.90, que é a primeira máquina, igual a gente definiu antes. A NetMask deixa 255.255.255 mesmo. O DNS Server é o próprio endereço da máquina, essa que vai ser o nosso DNS Server. Na verdade, esse endereço é importante para as outras máquinas, para essa não interessa. O 8888 é o endereço externo de DNS. O Search Domain vai ser o dbcast, que é o que a gente vai usar para o nosso ambiente. Então, essa placa também configurada, podemos prosseguir então. Eu vou, agora dou Apply, né? E já configurei as duas placas. Dou o Close aqui e o Next para prosseguir para o próximo passo. O próximo passo é colocar qual que é o horário que a gente está usando, né? Vai depender de onde você está. E é só para ele colocar o horário da máquina. Next, e eu vou definir a senha do root. A senha do root, se você colocar muito simples, ele reclama, mas ele aceita qualquer coisa. Nesse caso, a gente não vai criar um outro usuário, como a maioria dos Linux exigem, criar um outro usuário para usar. Não, a gente vai usar o root mesmo todo o tempo para fazer todas as configurações. Não vou usar aquele esquema do sudo, que é criar um usuário para poder usar o sudo. Eu acho desnecessário. Bom, aqui como que ele vai criar o sistema de arquivos. Vou deixar o default mesmo, Replace Existing Linux System. Ele vai criar o barra, vai criar todos os file system que ele precisa. Nas outras máquinas a gente vai ver que a gente precisa de uma configuração diferente. Mas nessa é a configuração default mesmo, por enquanto. Então a gente pode passar, vai deixar a configuração padrão dele. Então Next, ele pergunta se pode escrever de novo, né? Mas ele vai criar os file systems, cria o swap e tal, e entra na parte perguntando que tipo de servidor. Também é o default, a gente vai deixar o Basic Server. Não tem configuração nenhuma para a gente fazer agora, a configuração vai ser depois que a gente vai instalar software e tal. Então Next. Aí aqui ele vai checar as dependências, todos os pacotes e tal, e vai começar a instalação. Essa instalação demora uns 20 minutos. Ele vai instalar 654 pacotes, no caso dessa versão, exato do jeito que ela está, né? Ele vai começar a instalar e vai demorar aí uns 20 minutos. No final da instalação, ele instala o boot, né? O bootloader, que é onde que ele vai ler o boot quando a máquina entrar no ar, e é o que é o último passo da instalação. Então, quando ele entrar aí nessa mensagem, ele terminou. E agora ele pede para a gente fazer o reboot da máquina. Então o sistema operacional está instalado, todo padrão, né, com aquelas duas interfaces de rede, e a gente vai fazer o reboot agora. Então o reboot, a máquina virtual vai ler o sistema operacional, agora instalado nela, não mais no CD, né, que a gente tinha definido, e vai colocar, e vai startar o sistema operacional para a gente poder configurar agora o DNS. Essa telinha da console do VirtualBox, ela é muito limitada, né? Mas a primeira interação tem que ser com ela. A gente, assim que colocar no ar, a gente vai usar o Mobile Externo, que é o tipo o PUT, só que ele é um pouco mais amigável, você cria já sessões com alguns parâmetros e tal. Nós vamos usar o Mobile Externo, também é de download gratuito na internet. Basta procurar, é fácil de achar e é muito fácil de usar. Então aqui está pela console, né, principal do Oracle VirtualBox. A gente vai fazer a primeira conexão com a senha que foi definida lá na interface gráfica, não pode esquecer, né, senão não tem jeito. Aí aqui, vamos só fazer um testezinho para ver se está conectando externamente.
Está conectando, eu coloquei um nome, né? Um nome externo, ele foi pelo servidor de nome do Google, que é o 8888, e definiu o nome. Aqui, só para a gente dar uma conferidinha também, a gente vai fazer isso. Agora eu vou usar o Moba, que é mais fácil de usar, igual eu falei, e tem alguns recursos de edição que são mais interessantes e tal. Eu gosto muito dessa ferramenta. Então aqui eu já configurei antes, né, para a gente não perder tempo aqui no vídeo. Eu já coloquei o endereço dele e já conecto direto lá. Conectei de novo no servidor, além da console, né. Primeira coisa que tem que fazer, gente, para funcionar esse serviço de rede, é tirar o iptables do ar. Então, service iptables stop e o chk config iptables off, para ele não entrar no ar quando eu der um boot na máquina. Porque o service iptables só tira do ar. Mas se eu der um boot, ele vai restaurar. Bom, agora a gente vai ver como que ficou o resolve.conf, que é onde que ele fala onde que ele vai, quem é o resolvedor de nomes. No caso eu tenho dois, que é o 5690, que é a primeira linha, e o 888, que é o externo. E o search, que é o dbcast, que é o que a gente vai criar. Para eu instalar o DNS, a ferramenta chama bind. Então eu vou dar um yum install bind. Como é a primeira entrada dessa máquina, a primeira vez que ela entra no ar, ele vai fazer o update de alguns componentes do sistema operacional. Essa parte demora um pouco. Então aqui a gente já pulou essa parte que demorou e instalou o bind, que é o servidor DNS do Linux. Então ele verifica quais pacotes que tem a ver com o yum procura, né, no site da Oracle. Isso está instalado no repo.conf, está configurado no repo.conf. Ele procura no site da Oracle os pacotes relacionados com essa versão, vê o que precisa de atualizar, que não, e atualiza e instala o software que a gente pediu, né? No caso aqui foi só o bind, mas ele instala outras coisas, outros pacotes. Então está instalado, ele instalou as dependências que precisavam e está instalado. O arquivo de configuração, gente, é o named.conf, o arquivo que configura o servidor de nomes. Eu tenho que configurar algumas partes desse arquivo. Eu já fiz aqui antes, para não ter que configurar na mão. A sintaxe desse arquivo é muito chata. Por exemplo, eu tenho que colocar o endereço IP que ele vai escutar, o diretório onde que ele vai ler os arquivos de configuração, e esses dois parâmetros, o allow query e o allow transfer. Eu vou ter que configurar esses parâmetros com os valores pertinentes, que no caso aqui é a rede que a gente vai usar para fazer o DNS, né? E nesse início do arquivo são essas três coisas, o endereço e esses dois parâmetros. E no final do arquivo eu vou criar a minha zona, né, que é o dbcast. Eu vou falar que é do tipo master, e o arquivo de configuração é o dbcast. Onde que ele está? Está no /named. Vou copiar todo esse conteúdo, esse arquivo vocês têm para baixar, né, porque ele é chato, até espaço que você colocar errado, ele deixa de funcionar. Então, eu vou editar o arquivo de novo. Aqui está o arquivo original, vou apagar todas as linhas dele, para poder inserir aquelas linhas que eu copiei. $, deleta tudo. Então, dou insert e copio as linhas para lá. Então, meu arquivo named.conf está configurado. O arquivo que eu preciso configurar agora é aquele que eu defini, que é onde vai estar minha configuração, que é o /named/dbcast. Esse arquivo não existe, né, que eu estou criando agora. Eu já criei o conteúdo dele aqui antes, baseado num exemplo, tá? Essa configuração toda que tem antes tem que ser colocada e da forma que está escrita, até os espaços. Eu estou falando que o DNS Server vai ser o host master, e estou definindo os meus nomes, que endereço que eles vão ter. Então, dessa forma, quando eu fazer um ping, por exemplo, do nome hack12n1, eu vou pedir para o servidor de nomes, vai estar configurado na minha máquina, e ele vai saber que endereço que é. Quando eu pedir o hack12n1 VIP, ele vai saber qual endereço que é também. E o priv, no caso, também. Depois, na instalação do banco, a gente vai falar sobre cada endereço desse.
E o nome, gente, que vai ser o meu hack, vai atender por ele, que eu dei o nome para ele, a gente pode dar qualquer nome, que vai ser DBC Scan, que seria de Database Cast Scan, vai ter 3 endereços. Esse é o padrão do Oracle. Ter 3 endereços para poder atender a um nome. Isso também a gente explica melhor quando estiver instalando o hack, na configuração dele. Então, aqui agora eu vou colocar aquele conteúdo que eu copiei do editor de texto para cá e vou salvar esse arquivo, que vai ser o meu arquivo de configuração do DNS. Se eu for incluir outro nó no meu hack, eu vou ter que mexer nesses arquivos, no servidor de nomes. Basta mexer no servidor de nomes. Lembrando que não estamos usando o /etc/hosts. Não precisa, né? Quando tem o servidor de nome. Eu preciso do servidor de nome no caso de um hack. Se o seu ambiente já tiver um servidor de nomes, basta você pedir o seu administrador de rede para cadastrar eles lá. Eu tenho que o serviço de nomes ele é administrado por um usuário chamado Named. Eu tenho que colocar o arquivo dbcast como o owner do Named e o grupo também para esse usuário de sistema operacional chamado Named. Bom, quando eu instalo o serviço, ele instala e coloca ele no ar. Aqui a gente, como mexeu na configuração, faço o stop do Named e dou um start nele. Como a configuração estava toda correta, ele entrou no ar certinho. Agora eu estou fazendo um chconfig named on para quê? Para colocar, para quando eu der o boot na máquina, ele colocar esse serviço no ar automaticamente. Então vamos só conferir agora. Por exemplo, se eu fizer um ping google.com, ele vai para o externo e resolve aquele nome para aquele endereço, 202 e tal. Se eu fizer um ping dbc scan, que está configurado lá, ele vai procurar, cada vez que eu fizer um ping, ele vai procurar por um endereço daqueles 3 que eu defini, certo? E, por exemplo, se eu fizer um ping hack 12n1, que é o nome do nó, ele também vai tentar achar pelo endereço que a gente configurou lá. Ele não está achando nenhum, né, gente? Porque as máquinas não existem ainda. A gente está configurando ainda o primeiro, que é o DNS. Como a gente já tem o nome das máquinas e os endereços que elas vão ter, eu já configurei que esse então vai ser o nosso servidor de DNS do nosso ambiente. Lembrando, esse servidor não precisa ser um servidor separado. Eu criei dessa forma para ficar um pouco mais didático.